Capítulo 28. A vítima. O dia do desaparecimento de Kronk. Kronk está desaparecido. As palavras do policial tiveram um efeito profundo em todos. Os policiais, incluindo Liam, cercaram a pousada cinza como se tivesse cercado um rato em uma gaiola. Eles disseram que estava apenas fazendo um pouco o trabalho braçal, mas Liam estava claramente desconfiado de uma pessoa. Recentemente, muitas pessoas desapareceram de Greyville sem nenhum motivo específico, mas a polícia nunca se preocupou muito com isso. Mas esse era o Kronk, e ele era o único filho de Floride, um poderoso e influente líder comunitário dessa cidade. Em circunstâncias normais, Kronk herdaria o título de seu pai. Agora ele havia desaparecido sem deixar vestígio, porém sua casa havia virado de cabeça para baixo. Em nossas investigações, descobrimos que os meninos tiveram muito conflito com Kronk, incluindo Khan. A mão de Joanna tremia. Simon agarrou a mão da sua esposa e perguntou: Liam, você está dizendo que Khan fez alguma coisa? Simon falou calmamente, mostrando a compostura o máximo possível, ao que tudo que Liam pudesse fazer foi enxugar a nuca preocupado. Você acha que eu poderia falar com Khan por um momento e os meninos que estão na posada? Simon assentiu e se virou para olhar para Giri, o guardião dos irmãos, que também assentiu prontamente. Eu não acho que vocês estão aqui para trabalho braçal, disse Enzi com naturalidade. Ele estava observando cuidadosamente Liam enquanto a situação desenrolava. O que está falando? Perguntou Najak, que desceu depois de sentir a comoção. Olhe para aqueles olhos. Ele sabe alguma coisa. Ele está armando uma armadilha com o que sabe. Quando Enzi disse isso, seus irmãos olharam nos olhos de Liam. Os policiais que eles viram geralmente tinham incerteza em seus olhos, lutando para desvendar o caso. Mas não Liam. Ele estava certo, mais ou menos. Ele está escondendo deliberadamente o que acha que sabe. Ele está tentando encurralar alguém. Enzi considerava esse método chato e desatualizado, mas também queria descobrir o que Lee achava que ele tinha. Logo Khan saiu do seu quarto pela primeira vez em poucos dias e desceu as escadas. Levou apenas alguns instantes para descer, mas para Joanna parecia uma eternidade. Olá, Lee, disse Khan. Khan não parecia nem um pouco alarmado, embora a polícia estivesse em sua casa. Ele caminhou com a calma de sempre e se sentou na frente do oficial. Ele era tão destemido que parecia que Khan era a única pessoa ali que não estava ansiosa com a situação. Quanto mais composto ele parecia, mais suspeito para Lia se tornava. Você não parece muito bem, Khan. Eu estou um pouco cansado. Você não vai perguntar por que eu estou aqui? Porque Kronk está desaparecido? Isso mesmo. Estou pensando que devo questionar vocês e os meninos aqui. Lia era uma pessoa ambiciosa. Ele enfatizou a palavra razoavelmente, mas Khan instintivamente sentiu que Lia era quem mais suspeitava dele. Você acha que alguém pode ser suspeito? Você não está pensando em mim? Não só você. Suspeitamos de todos na lista dos suspeitos em potencial. Preconceito, viés e confirmação são perigosos. Enzi zombou de si mesmo com a observação de Liam. Ele não pôde evitar. Liam já havia formado uma resposta predeterminada em sua mente, mas ainda se escondia atrás de palavras bonitas. Percebendo isso, Giri deu um olhar para Enzi. Só então ele pigarreou 2 vezes e afastou o pensamento. Tudo bem? Então deixe-me fazer algumas perguntas. Onde você estava na noite do dia 15? Bem, Khan parecia vasculhar sua memória por um momento, como se realmente não conseguia se lembrar. Era final de semana, então teria sido igual aos outros. Cheguei em casa e fiquei no meu quarto o dia todo. Você estava no seu quarto? Sim, provavelmente. No momento em que Khan disse isso, Liam tirou o telefone e exibiu um vídeo. Mostrava Khan saindo rapidamente da pousada na noite do dia 15. Ah, então é isso. Agora que sabia que Liam tinha escondido na manga, Enzi assentiu. Espera um pouco. Enzi e seus irmãos também não estavam na pousada naquela noite. Eles ficaram muito tempo na fábrica abandonada e voltaram junto para casa. Então, para onde Khan foi? Isso foi há 4 dias antes do desaparecimento de Kronk, na noite de lua cheia, e alguns dias antes ele desapareceu. Você atacou Kronk na frente da loja Ryan. Essa filmagem de câmera confirmou isso também. Khan, nesse momento, você está em nosso principal suspeito. Não me sinto muito bem com isso, mas não temos escolha. Tudo bem. Os pais de Khan não foram os únicos perplexos com sua resposta indiferente. Ele nem tentou refutar o que Liam estava dizendo. Tudo bem? Isso é tudo que você tem a dizer? Sim. Você está dizendo que tudo bem se eu suspeitar de você? Você está apenas fazendo seu trabalho. Khan aceitou calmamente a situação. Ninguém na sala entendeu muito bem seu comportamento. Khan agia como alguém que estava apenas esperando o tempo passar enquanto olhava para o nada, alheio a qualquer coisa que os outros dissessem ou fizessem. Naquele momento, Giri encontrou os olhos de Joanna. Ela estava atordoada.
Sua conversa anterior com Giri passou por sua mente novamente. Khan já desapareceu uma noite de lua cheia? Acho que eu vi sair por volta dessa época, no mês passado. Na época, Giri estava apenas pedindo para descobrir se Khan se transformava em lobisomem na noite de lua cheia. Ele não tinha outro motivo. Para Joanna, no entanto, parecia que uma poderosa flecha venenosa estava perfurando seu coração. Giri mordeu os lábios. Ele não teria perguntado a ela se soubesse que essa situação iria surgir. Ele estava apenas pedindo para descobrir onde Khan tinha estado e para ver se havia algo estranho em Khan que ele não tivesse visto. Mas a pergunta de Nia quase confirmou a suspeita de Giri. Por que Khan desapareceu na noite de lua cheia? Onde ele poderia ter ido? Por que ele foi? Diga alguma coisa, Khan. Por que você partiu na noite de lua cheia? Onde você foi? As perguntas de Simão e Joanna fizeram com que todos se virassem para olhar para Khan. Os irmãos souberam imediatamente, porém, que Khan não revelaria nada. O que Khan é realmente? Não sabemos nada ainda. Ele estava certo. Eles não. Ainda não. Na noite de lua cheia, Enzi definitivamente detectou 2 cheiros. Um era o cheiro de humano, o outro era de algo não humano. Eles tinham que saber. Qual foi o Khan? Um fedor podre subiu na água estagnada. Outro incidente ocorreu em Louisville menos de 10 dias após o desaparecimento de Kronk. De acordo com Liam, mais de 10 pessoas desapareceram, incluindo Kronk, e nenhuma delas voltou com vida. Alguém pudesse ter esperado que eles ainda estivessem vivos, mas ao ver essa cena, até mesmo essa pequena esperança tinha desaparecido. Um cadáver estava esparramado no meio de um cruzamento do beco. Os olhos cinzentos e vazios estavam ocos como se um enorme buraco tivesse sido feito neles, e vermes enchiam a boca aberta enquanto devorava a pele seca. Não havia vestígios de sangue ao redor do corpo, e o próprio corpo estava completamente sem sangue, seco e enrugado como uma múmia. Apenas pele e osso permaneceram, e o contorno do esqueleto era proeminente. Liam rapidamente cobriu a boca e o nariz com a manga para se proteger do cheiro repugnante e da visão grotesca do cadáver. Quê? Nunca vi um cadáver tão bizarro. É uma múmia ou algo assim? Você acha que o corpo pode ser identificado? Acho que a impressão digital será difícil, mas a pele está toda enrugada, como se tivesse sido queimada. Felizmente, porém, o cabelo e as unhas ainda estão intactos. Giri e Nadjak observava a cena do telhado mais alto. Eles aguçaram seu sentido para escutar os policiais, cheirava a cena e observava o estado do corpo. Um cadáver com todo o seu sangue drenado. A expressão de Nadjak ficou fria em um instante. Giri, ainda estamos bem, Nadjak. Giri estava dizendo isso a si mesmo também. Eles não podiam quebrar. Não havia razão para isso. Assim que mostrasse alguma fraqueza, ele se tornaria o jantar favorito do predador. Não era nada comparado ao desamparo que sentiram ao deixar o estepe de Mahala. Ele não sabia o que estava acontecendo com eles então. Esse foi um sentimento completamente diferente. Mas, Nadjak, essa é minha chance. Uma chance de me vingar deles por matar minha família e nossa espécie. E eles nem se revelaram. Quando Giri disse isso, os olhos de Nadjak vacilaram como se percebesse algo. Nós somos pesados para você? O quê? Ao ouvir algo que não queria ouvir, Giri franziu a testa. Se não fosse por nós, você já teria feito um movimento. Não precisaria fazer planos ou fazer qualquer tipo de treinamento de combate, porque você é forte. Nadjak, estou errado. Vocês são a razão por qual eu vivo. Giri sabia melhor do que ninguém o que é ferir alguém que ele não queria ver ferido e deixou Nadjak descarregar sua ansiedade nele. Quando pensei que tinha perdido tudo e eu não tinha mais razão para viver, conheci vocês e consegui sobreviver. Isso significa que vocês são a coisa mais importante para mim. Você entendeu? Nadjak sabia disso. Ele se sentia mal, porém, por sempre ter que se apoiar nele para proteção. Se eu fosse um pouquinho mais forte, só um pouquinho. Nadjak era um guerreiro forte, e essa era uma verdade inconfundível. Não há necessidade de ficar impaciente. Quando chegar a hora, você ficará mais forte. E você é muito forte agora. Giri colocou a mão no ombro de Nadjak e deu um pequeno aperto, mostrando sua fé nele. Nadjak era um lobisomem raro. Seu nome era de um guerreiro transmitido a ele por seus ancestrais, junto com a maioria das características do guerreiro. Todos tiveram que admitir que ele tinha o que era necessário para se tornar o próximo grande alfa. Você vai se tornar um grande alfa um dia. Nadjak não negou. Era a razão pela qual ele vivia, e porque ele acreditava que era seu papel proteger seu bando e construir um lar forte e seguro. Mas e agora? Nadjak olhou para o pano branco estendido sobre o cadáver e perdido em pensamento. Por que eu quero me tornar um alfa? Vingança? Para a felicidade de todos? O que me move? Nadjak. Giri o chamou.
o que pôs o fim ao seu pensamento complicado com o dominável. Assim que confirmou que a cena estava arrumada e os policiais haviam ido embora, Gilly pulou do telhado e pousou com agilidade no chão. Najak silenciosamente seguiu atrás dele. Eles ficaram no pavimento seco, sem qualquer traço de umidade ou sangue. Eles não podiam imaginar o quão doloroso deve ter sido para o humano que teve seu sangue sugado. Najak ajoelhou-se no chão e limpou-o lentamente com a mão. Era fraco, mas definitivamente era um cheiro que ele havia sentido antes. Kronk.